Existe um documento guardado em Lisboa onde é possível encontrar um nome de família registrado em terras brasileiras mais de 280 anos antes do Grito do Ipiranga. Um nome que ainda hoje você encontra em ruas, cidades, cemitérios e certidões de nascimento espalhados pelo país. A pergunta que ninguém faz é: como esse nome chegou aqui tão cedo? E o que ele carrega dentro de si? 10 sobrenomes. 10 histórias que o Brasil esqueceu. E cada uma delas é uma janela aberta para um país que existia muito antes de ser chamado de Brasil. A maioria do nosso público assiste pela televisão e não consegue clicar. Mas se puder se inscrever no canal ou mostrar esse vídeo para alguém, isso ajuda muito no crescimento do projeto. Agora vamos voltar ao século XVI e começar por um nome que veio de um lugar que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Imagine um cavaleiro medieval numa região montanhosa do norte de Portugal, numa aldeia tão pequena que não aparece nos mapas modernos. O nome do lugar era Andrade, e foi de lá que nasceu um dos sobrenomes mais espalhados pelo Brasil colonial. Quando você ouve o sobrenome Andrade hoje, provavelmente pensa em nomes conhecidos, talvez políticos, artistas, escritores, mas a história desse nome começa séculos antes de qualquer um deles, numa terra de colinas cobertas de pedras e castanheiros, onde uma família de cavaleiros ibéricos decidiu que seu sobrenome seria o nome do lugar em que vivia. O sobrenome Andrade é de origem toponímica, vindo diretamente do nome de uma localidade. Pesquisadores apontam para a região da Galiza, no noroeste da Península Ibérica, onde ainda existe um lugar chamado Andrade. Há registros documentados da família em Portugal já a partir do século XII, quando era comum que a nobreza adotasse o nome de suas propriedades. Eram os tempos em que a terra não era apenas onde se vivia, era o que se era. Quando Fernando Álvares de Andrade recebeu, em 1534, a capitania do Maranhão como donatário da coroa portuguesa, o sobrenome Andrade já chegava ao Brasil carregado de peso histórico. Os Andrades tinham séculos de serviço registrado em documentos régios. Eram, em linguagem da época, gente de qualidade. O que aconteceu nos séculos seguintes é uma história de dispersão impressionante. Os Andrades se espalharam pela Bahia, por Pernambuco, por Minas Gerais e por São Paulo. Cada ramo ia se misturando com a terra e com outras famílias, até que o sobrenome deixou de ser marca de nobreza europeia e se tornou o nome brasileiro por excelência. Hoje, o Andrade que você conhece pode descender de um fidalgo galego, de um mestiço nordestino, de um ex-escravizado que adotou o nome do senhor no momento do batismo, ou de todas essas origens ao mesmo tempo. Ainda existe um lugar chamado Andrade na Galiza espanhola. Se você for lá hoje, vai encontrar uma aldeia pequena, com casas de pedra e um silêncio que parece mais antigo do que o próprio nome. Mas se Andrade chegou ao Brasil pelas mãos de um donatário nobre, o próximo sobrenome entrou nessas terras de um jeito completamente diferente. Com um homem que não vinha buscar títulos, mas buscar árvores. A história começa em 1531, num porto da província do Alentejo, em Portugal, numa vila chamada Olivença. Um homem chamado João do Prado embarcou com o grupo de Martim Afonso de Souza, o mesmo que fundaria a Vila de São Vicente, a primeira vila permanente do Brasil. Prado não veio como general nem como administrador. Veio como um dos chamados nobres povoadores, gente que a coroa precisava para ocupar fisicamente aquelas terras que chamava de suas. O sobrenome Prado vem do latim pratum, que significa campo ou campina. Era o nome dado às famílias que viviam próximas a pastagens abertas, campos férteis, prados verdejantes do norte e centro de Portugal. Quando João do Prado pisou na capitania de São Vicente por volta de 1531, seu nome já carregava séculos de ruralidade ibérica. E foi exatamente nessa terra, no que hoje seria o litoral de São Paulo, que os prados começaram a fincar raízes brasileiras. O que aconteceu nas gerações seguintes é o que a história do Brasil colonial tem de mais fascinante e de mais perturbador ao mesmo tempo. Os filhos e netos de João do Prado não ficaram à beira-mar. Tornaram-se sertanistas, entraram pelo interior, subiram a Serra do Mar,
Atravessaram campos e florestas em direção ao que hoje é Minas Gerais. Documentos históricos citam Domingos Rodrigues do Prado e Domingos do Prado de Oliveira como figuras ligadas à expansão bandeirante. Homens que desbravaram territórios indígenas em expedições que foram, ao mesmo tempo, jornadas de descoberta e atos de violência contra os povos originários. Em 1736, um outro Domingos do Prado aparece em registros históricos como um dos envolvidos no chamado Motim do Sertão, em Minas Gerais. Era uma revolta de moradores do interior insatisfeitos com a política da coroa. O nome Prado estava por toda parte nessa história. Nas roças, nas rebeliões, nos inventários de fazendas. Séculos mais tarde, no século XIX, a família Prado atingiria o auge de sua influência em São Paulo. Os Prados do Barão de Iguape construíram um verdadeiro império do café, com fazendas em Mogi Mirim, em Ribeirão Preto, em Cordeirópolis, com filiais comerciais em Londres, Hamburgo e Estocolmo. Ainda hoje, o nome Prado está gravado em ruas de São Paulo, em bairros e em praças que preservam a memória de uma família que começou sua história brasileira num porto alentejano. Em 1531, quase 500 anos de presença num único país. Se Prado e Andrade chegaram com a colonização, o próximo sobrenome carrega algo ainda mais incomum. Uma lenda medieval que começou em Portugal num figueiral e terminou no Brasil numa assinatura de independência. Numa tarde de outubro do ano 783, segundo a tradição registrada pelos genealogistas portugueses, um cavaleiro chamado Gesto Ansur libertou um grupo de jovens cristãs que eram conduzidas como tributo pelos mouros que então dominavam a Península Ibérica. O local onde essa libertação teria ocorrido era um figueiral, um pomar denso de figueiras. A família que descende desse cavaleiro passou a usar o nome do lugar como sobrenome, Figueiredo. Há duas versões para o detalhe da lenda. Na primeira, a libertação aconteceu no figueiral, e isso deu nome ao sobrenome. Na segunda, o cavaleiro, ao ficar sem armas, usou o tronco de uma figueira como massa de guerra. Essa segunda versão chegou a ser imortalizada no brasão mais antigo da família, onde aparece um braço empunhando um ramo de figueira. O que é documentado com maior segurança histórica é que o primeiro portador identificado do sobrenome em linha direta foi Fernão Rodrigues Figueiredo, alcaide de Celorico da Beira, homem próximo do rei português Afonso III, que governou no século XIII. O sobrenome Figueiredo chegou ao Brasil com força já no século XVI. Jorge Figueiredo Correia foi escrivão da Fazenda Real Portuguesa e, em 1535, tornou-se donatário da capitania de Ilhéus, na Bahia, aquela faixa costeira que hoje inclui municípios como Itabuna e Uruçuca. Ilhéus é uma cidade que ainda existe, ainda respira história colonial, com suas igrejas do século XVI, suas casas de azulejo e seus sobrados que parecem não ter envelhecido. Mas o momento mais surpreendente acontece em janeiro de 1823, num ato que a maioria dos livros de história nem menciona. Na cidade de Laguna, em Santa Catarina, um Francisco Antônio de Figueiredo assinou a Ata de Ratificação de Juramento da Independência, marcando a adesão da região à nação que estava nascendo. Um Figueiredo com séculos de história brasileira, participando do nascimento oficial do país. E há mais, Antônio Pedro de Figueiredo, em 1848 e 1850, foi um dos intelectuais da Revolução Praieira em Pernambuco, aquela revolta liberal que tinha como quartel-general um jornal na Rua da Praia, no Recife, onde ele publicava artigos denunciando a concentração de terras. Um Figueiredo combatendo o sistema que outros Figueiredos haviam ajudado a construir. Essa contradição interna é, em si mesma, um resumo do Brasil. Há um sobrenome que, por muitos séculos no Brasil colonial, funcionou quase como uma senha. Quem o carregava tinha acesso a certas rodas, era recebido em certas casas, conseguia certos favores. Não porque fosse um nome raro, mas porque tinha uma origem que todos reconheciam. Vinha dos caçadores do rei. Monteiro, em português antigo, significava o guarda da mata, o oficial da casa real encarregado de dirigir as caçadas reais.
o homem de confiança que conhecia os segredos das florestas. O cargo existia na corte portuguesa desde pelo menos o século XIV. Documentos históricos confirmam o nome de Dom Fernão Rodrigues Monteiro como mestre da cavalaria de Avis, que serviu durante os reinados de Dom Sancho I, Dom Afonso II e Dom Sancho II. Era gente do poder, gente do rei. Quando esse sobrenome começou a chegar ao Brasil, no início do período colonial, trouxe consigo essa aura de proximidade com as estruturas de mando. Os monteiros coloniais do Brasil não eram necessariamente nobres por título, mas carregavam no nome uma memória de serviço real. E isso, numa sociedade colonial onde o status dependia tanto de papéis quanto de reputação oral, fazia toda a diferença. O que as pesquisas genealógicas mostram é que, em certos momentos do século XVII, o sobrenome Monteiro tornou-se quase sinônimo de poder econômico em algumas capitanias. Famílias Monteiro figuraram entre as primeiras a obter sesmarias no Nordeste e entre as primeiras a trazer mão de obra escravizada para o trabalho agrícola. Essa é uma dimensão da história que o romantismo genealógico costuma suavizar, mas que os documentos não deixam apagar. No século XIX, os Monteiros se dividiram pelo território de maneiras que nem as próprias famílias conseguem rastrear completamente. Há Monteiros no Ceará que descendem de ramos que passaram pelo Maranhão. Há Monteiros em São Paulo que vieram de Portugal diretamente. Há Monteiros no Amazonas que chegaram pelo Rio, como chegavam tantas coisas na Amazônia colonial. Ainda hoje, o IBGE estima quase 900 mil pessoas com esse sobrenome no Brasil. 900 mil descendentes, ao menos nominalmente, de um guarda florestal do rei. O próximo sobrenome guarda uma das histórias mais antigas e inesperadas de toda esta série. Porque a pergunta que ninguém faz é: o que um cavaleiro do século XI, que viveu na fronteira entre dois reinos medievais ibéricos, tem a ver com as famílias que hoje carregam este nome em Florianópolis, em Itu e em Pernambuco? Pacheco é um sobrenome com raízes que remontam ao século XI. O primeiro portador identificado com certeza documental foi Fernão Rodrigues Pacheco, alcaide de Celorico da Beira e homem muito estimado pelo rei português Dom Afonso III, que viveu no século XIII. A família dos Pacheco descende, segundo os genealogistas, de Fernão Jeremias, natural de Burgos, que chegou a Portugal junto com o conde Dom Henrique de Borgonha, o mesmo que seria pai de Dom Afonso Henriques, o fundador de Portugal. Os Pachecos, portanto, estavam presentes desde a fundação da própria nação portuguesa. A origem do nome em si é uma das mais debatidas na onomástica ibérica. Alguns estudiosos apontam que Pacheco vem do latim pacieco, que significaria o que provém da Espanha. Outros sugerem uma origem toponímica, ligada a uma localidade chamada Pacheca, em Portugal. O que é documentado é que o sobrenome aparece em registros portugueses do século XV com a grafia Pacheco, e que já estava no Brasil no século XVII. Gaspar Pacheco, português, estabeleceu-se na capitania de São Vicente ainda no período colonial, casando-se com Maria Rodrigues, de família pioneira. As gerações seguintes dos Pacheco paulistas foram se entrelaçando com os Camargo, os Fernandes, os Dias, as famílias que formaram o núcleo inicial do que seria São Paulo. Há também registros de Antônio Jorge Pacheco chegando a São Paulo por volta de 1660 e de André Pacheco de Quadros casando-se em Florianópolis em 1767. O sobrenome Pacheco foi também adotado por famílias de cristãos novos, judeus convertidos ao catolicismo que tentavam apagar rastros de sua origem diante da Inquisição. Em documentos do século XVII, Isaac Pacheco é citado como morador em Pernambuco, em 1647. Antônio Pacheco é registrado no Rio de Janeiro em 1723. O nome Pacheco atravessou o oceano carregando histórias de cavaleiros medievais, de colonos paulistas e de famílias que precisavam se reinventar para sobreviver. Existe uma árvore que os celtas consideravam sagrada. Era uma árvore de madeira duríssima, tão venenosa que podia matar um animal que comesse suas folhas, mas que os druidas associavam à imortalidade e à vida eterna. Essa árvore era o teixo.
E foi dela que nasceu um dos sobrenomes mais fascinantes do Brasil colonial. Teixeira é um sobrenome toponímico, que quer dizer que ele veio do nome de um lugar. Teixeira, o lugar onde abundavam teixos, originário do norte de Portugal, especialmente das regiões de Trás-os-Montes e do Minho. O sobrenome começou a aparecer em documentos brasileiros já no século XVI. A presença mais surpreendente do sobrenome no Brasil colonial é a de Bento Teixeira, português nascido em 1561, denunciado pela Inquisição na Bahia entre 1591 e 1593, e em Pernambuco entre 1593 e 1595. Bento Teixeira era cristão novo, descendente de judeus convertidos ao catolicismo. Em 1601, enquanto estava preso e aguardando julgamento, ele publicou um conjunto de versos intitulado Prosopopeia. Esse texto, dedicado a Jorge de Albuquerque Coelho, donatário de Pernambuco, é considerado pelos historiadores da literatura o primeiro poema épico escrito no Brasil. O primeiro grande poema em língua portuguesa produzido neste território foi escrito por um homem perseguido pela Inquisição, com um sobrenome tirado do nome de uma árvore sagrada dos celtas. Nos séculos seguintes, os Teixeiras se espalharam por todo o Brasil. Em Minas Gerais, documentos do século XVIII citam o capitão Francisco José Teixeira como minerador no Rio das Mortes, região que inclui cidades como São João del Rei e Tiradentes. No Rio de Janeiro e em São Paulo, famílias Teixeira aparecem em registros de terras e batismos ao longo de todo o período colonial. O sobrenome chegou ao século XXI como um dos mais comuns do Brasil. Mas poucos portadores desse nome sabem que ele atravessou o oceano carregando a memória de uma floresta do norte de Portugal, a angústia de um poeta perseguido e a poeira de décadas de mineração nas Gerais. Num porão de arquivo em Lisboa, há um documento datado de 1579 que menciona um homem chamado Baltazar de Moraes de Antas como morador em São Paulo. Esse é, segundo pesquisadores genealógicos, o primeiro registro documentado do sobrenome Moraes no Brasil. 1579, 43 anos antes de qualquer celebração de independência. 130 anos antes da fundação de Vila Rica. O Brasil que conhecemos mal existia como ideia, e o sobrenome Moraes já estava aqui. A origem do sobrenome é, ela mesma, uma pequena disputa histórica. A hipótese mais aceita aponta para a localidade de Moraes, em Trás-os-Montes, Portugal. Outros pesquisadores defendem que o sobrenome vem de Morales, na Espanha, e teria raízes nos visigodos, que por sua vez descenderiam dos povos godos que varreram a Europa no final do Império Romano. A família nobre portuguesa da Casa de Moraes tem como fundador da sua linhagem um Dom Gonçalo Rodrigues de Moraes, que aparece em documentos medievais. O nome vem, com grande probabilidade, do latim morum, que quer dizer amoreira. A amora, simbolicamente associada à fertilidade e à resistência, porque a amoreira é uma árvore que suporta solos pobres e períodos de seca. Deu nome a uma família que sobreviveu a tudo que a história do Brasil jogou sobre ela. Nas décadas seguintes ao registro de 1579, outros Moraes chegaram dos Açores. Um Sebastião de Moraes, natural da ilha de São Miguel, aparece casando-se em Parnaíba, no interior de São Paulo, em 1701. O sobrenome foi também adotado por famílias judaicas no Brasil durante o período holandês em Pernambuco. Jacob Gabay de Moraes aparece em listas da comunidade israelita Psur Israel e Magen Abraham, que funcionou em Recife entre 1648 e 1654. Havia uma comunidade judaica organizada, com sinagoga, funcionando no nordeste do Brasil no século XVII, e poucos livros didáticos mencionam isso. O sobrenome Moraes, que começou como o nome de uma aldeia entre montanhas de Trás-os-Montes, acabou sendo carregado por portugueses, açorianos, cristãos novos e por descendentes de escravizados. Tudo isso num país que ainda não sabia que um dia se chamaria Brasil. Tem um detalhe curioso na história do sobrenome Borges, que poucos genealogistas mencionam. Em Porto Alegre,
Em 1826, chegou ao Brasil um imigrante alemão chamado Peter Borger, nascido em Heimersheim, na Alemanha. Ele foi enviado para Torres, no litoral gaúcho. Os padres católicos locais não falavam alemão, e ao registrar seu nome nos documentos paroquiais, escreveram como soavam: Borges. Peter Borger virou Pedro Borges. Seus descendentes, hoje, carregam exatamente o mesmo sobrenome que as antigas famílias portuguesas que chegaram 3 séculos antes. 2 rios completamente diferentes correndo para o mesmo nome. Mas a história portuguesa do sobrenome Borges é bem mais antiga. A origem do nome é incerta, e essa incerteza em si já é fascinante. Alguns pesquisadores apontam para a cidade francesa de Bourges, capital histórica da região de Berry, que já era um centro importante na época romana. O nome dos habitantes originais da região, a tribo celta dos Bituriges, pode ter dado origem ao nome da cidade. E o nome da cidade pode ter dado origem ao sobrenome dos cavaleiros que ali viviam. Outros pesquisadores preferem a etimologia germânica, ligando o nome à palavra Burg, que significa forte ou proteção. O que é documentado é que o sobrenome Borges existia em Portugal pelo menos desde o século XIV, e que um ramo da família se estabeleceu no Rio Grande do Sul já na década de 1760. Antônio Silveira Borges aparece em registros da região nesse período, décadas antes da chegada de Peter Borger. Em Minas Gerais, pesquisas genealógicas identificam centenas de famílias com esse sobrenome, espalhadas pela região que foi o coração do ciclo do ouro no século XVIII. Presentes em inventários de propriedades e registros de batismo de paróquias do interior. O Borges brasileiro pode descender de um cavaleiro medieval da região de Bourges, na França, de um comerciante português do século XIV, ou de um imigrante alemão do século XIX que teve seu nome reescrito por um padre. Na maioria dos casos, não há como saber. E essa impossibilidade de saber com certeza é, talvez, o que há de mais genuinamente brasileiro nessa história. Agora chegamos a um sobrenome que tem uma história diferente de todas as outras que contamos até aqui. Porque esse nome não veio com os conquistadores. Não veio com bandeirantes nem com donatários. Ele veio com um padre que chegou ao Brasil em 1549 com uma missão que, dependendo do ângulo de onde você olha, pode ser descrita como civilizatória, religiosa ou como a ponta de lança de uma das maiores transformações forçadas da história americana. A família da Nóbrega, em Portugal, era parte da pequena nobreza letrada. O pai de Manuel era desembargador, e o próprio Manuel bacharelou-se em Direito Canônico pela Universidade de Coimbra, em 1541. Em 1544, entrou para a Companhia de Jesus. Em 29 de março de 1549, o padre Manuel da Nóbrega desembarcou na Bahia junto com o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, liderando os primeiros 6 jesuítas que vieram para a colônia. Construiu a primeira igreja jesuíta do Brasil, a Igreja da Ajuda, em Salvador, que se tornou também a primeira catedral. Fundou colégios em Salvador, em Pernambuco, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em 25 de janeiro de 1554, no alto do Planalto de Piratininga, Nóbrega e o jovem José de Anchieta celebraram uma missa que deu origem ao Colégio de São Paulo de Piratininga. Em torno desse colégio cresceu um núcleo de colonos e religiosos que, em 1711, foi elevado oficialmente à cidade de São Paulo. A maior cidade de língua portuguesa do mundo foi fundada no entorno de um colégio que Manuel da Nóbrega ajudou a criar. A história tem suas sombras profundas. Os jesuítas participaram de um sistema de catequização que impunha uma identidade religiosa sobre povos que tinham suas próprias cosmologias. Havia 40 mil indígenas nos aldeamentos da Bahia em 1563. 20 anos depois, restavam 3.500. O sobrenome Nóbrega está ligado ao mesmo tempo à fundação de São Paulo e a um dos capítulos mais dolorosos da história dos povos originários do Brasil. Manuel da Nóbrega faleceu no Rio de Janeiro em 18 de outubro de 1570, exatamente no dia em que completava 53 anos.
O sobrenome que ele carregava foi passando para famílias que viveram nas cidades que ele ajudou a fundar, nas igrejas que ele mandou construir, nos territórios que ele percorreu. Para o último sobrenome de hoje, vamos até um lugar que a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar: a Vila Lustosa, no concelho de Lousada, na região do Porto, em Portugal. Uma aldeia pequena, encravada no Vale do Rio Sousa, com casas de granito e séculos de silêncio. Foi de lá que veio, em 1758, um capitão chamado José da Cunha Lustosa. Lustosa era o nome da vila onde sua família havia vivido por gerações. E, como era costume nas famílias da pequena nobreza portuguesa, o nome do lugar virou o sobrenome da família. José da Cunha Lustosa embarcou para o Brasil, passou por São Paulo e depois se deslocou para o sul do Piauí, para uma região de campos abertos e caatingas onde as léguas de terra ainda podiam ser obtidas da coroa por serviços prestados. No Piauí, Lustosa obteve terras nas fazendas Paranaguá e Mocambo, no sul do estado. Dedicou-se à criação de gado num território que era uma das fronteiras mais remotas do Brasil colonial. O Piauí era uma capitania jovem, fundada oficialmente em 1718, construída sobre estradas de gado que cortavam o sertão entre o Maranhão e a Bahia. Era um Brasil áspero, distante de tudo que o litoral representava em termos de poder e conforto. O que aconteceu nas gerações seguintes é digno de um romance. Os filhos e netos de José da Cunha Lustosa ascenderam de um modo que poucos colonos do sertão conseguiram. Um deles tornou-se barão do Paraim. Outro foi elevado a visconde e depois a marquês de Paranaguá, título nobiliárquico do Império Brasileiro. A família que chegou ao Piauí como colono de fronteira terminou o século XIX com assentos no Senado e brasões imperiais. Conta-se que, em poder de um membro da família Lustosa em Pernambuco, existe até hoje uma carta de brasão d'armas e fidalguia, conferida ao capitão-mor José da Cunha Lustosa, assinada pela coroa portuguesa, na qual se verifica que os pais do capitão eram da nobreza lusitana e ocuparam cargos de confiança do governo real. Um pedaço de papel guardado num lugar que não sei onde fica, que une a aldeia do Porto ao sertão do Piauí e o sertão do Piauí ao Senado do Império do Brasil. Isso é o que um sobrenome pode conter. 10 sobrenomes, 10 janelas. E cada uma delas nos mostrou um Brasil diferente. Andrade veio de cavaleiros medievais numa aldeia da Galiza e terminou espalhado por cada canto deste país. Prado chegou com os primeiros colonos de São Vicente e construiu fazendas de café com filiais em Estocolmo. Figueiredo veio de uma lenda de figueiras medievais, passou pela capitania de Ilhéus e chegou a assinar documentos da independência. Monteiro desceu dos caçadores do rei e se tornou nome de quase 1 milhão de brasileiros. Pacheco atravessou o oceano com cavaleiros medievais e com famílias que precisavam esconder sua origem para sobreviver. Teixeira chegou pelo nome de uma árvore sagrada dos celtas e encontrou seu maior momento nas mãos de um poeta perseguido pela Inquisição. Moraes estava em São Paulo em 1579, antes do próprio Brasil existir como ideia. Borges mistura um sobrenome medieval português com o nome de um alemão reescrito por um padre gaúcho. Nóbrega ajudou a fundar São Paulo e carregou consigo as contradições mais dolorosas da colonização. Lustosa veio do sul de Portugal para o sertão do Piauí e chegou ao Senado do Império. O Brasil que conhecemos foi construído sobre essas histórias, e elas continuam vivas, escondidas dentro dos sobrenomes que você carrega, que seus vizinhos carregam, que estão gravados nas lápides dos cemitérios mais antigos de cada cidade desse país. Da próxima vez que alguém te perguntar quem você é, lembre-se de que seu sobrenome não é apenas um nome. É um arquivo. É um mapa. É uma viagem que começou séculos antes de você nascer. E essa viagem, aqui no canal, está longe de acabar.